Bom, amigos, mais uma vez, boa noite, tá? Vamos começar aqui nossa revisão para a prova, né? Semana que vem vocês já começam nesse período avaliativo e a professora Elisângela, inclusive, essa semana ressaltou, nos pediu, né, que essa semana fosse uma semana que a gente desse uma atenção à revisão de prova de vocês, né? Estamos vivendo esse momento de novo de lockdown. Isso tem freado as atividades, né, como toda, de estágio, práticas, né? Infelizmente, nós não temos a possibilidade de modificar isso como gostaríamos, né? Precisamos ser fortes e lutar por isso. Eu acho importante falar para vocês que talvez hoje, dia 17 de março de 2021, nós estejamos vivendo o pior momento da pandemia desde o ano passado, pelo número de mortes, né, pelo aumento das taxas de infecção, mesmo havendo a presença da vacina, né? É uma situação que nos assusta, muitas vezes, claro, mas que nós precisamos, sim, tentar seguir, né? Em um momento como esse, que envolve a nossa prática de ensino, docência, vocês, a gente não pode parar, tá bom? Gente, antes de começar a nossa revisão, eu só quero fazer um teste com vocês. Vocês estão me ouvindo perfeitamente, sim ou não? Sim, Eu estou. Até hoje eu me Perfeito. pergunto. Tá Normal. ok. Então, olhem só, gente, vamos começar. Eu oriento vocês, a nossa aula já está sendo gravada, tá? Mas quem quiser pegar um caderno, uma caneta para anotar, não tem problema, tá bom? Então, olhem só, pessoal, a prova de vocês terá 7 questões, né? Que vão envolver todos os assuntos que nós tivemos nesse primeiro momento do semestre, tá? Vocês sabem que eu não costumo fazer pegadinha, não costumo botar provas muito com textos muito longos, né? Isso não faz o meu perfil. Então acredito que vocês têm uma chance muito grande de terem um rendimento muito proveitoso, tá bom? Bom, gente, olhem só. O assunto que envolve as duas primeiras questões da prova de vocês fala a respeito da evolução histórica do processo de adoecimento ocupacional ou de saúde do trabalhador. Como assim? O que é importante a gente saber dentro desse processo? A saúde do trabalhador, ela começou a ter uma maior valorização, uma maior dinâmica, ou seja, nós começamos a falar melhor sobre isso a partir do momento da Revolução Industrial. Isso há séculos atrás na Inglaterra. Porque antes desse processo não se falava a respeito dessa casuística que envolve a saúde do trabalhador. Naquela época, antes da Revolução Industrial, o processo produtivo mundial ele era de manufatura. O que é que significa manufatura? Significa dizer que os indivíduos eles produziam através do exercício próprio, manualmente, aqueles produtos que eram significativos, né? Com a Revolução Industrial houve um incremento, né, de máquinas, de processos muito mais complexos dentro da produção mundial. Isso ajudou a gente? Claro, ajudou e muito. Porém, isso trouxe ao cenário de trabalho inúmeros riscos que antes não eram presenciados, né? Então, por exemplo, funcionários eram esquartejados literalmente por máquinas, né? Muitos perdiam membros, adoeciam fisicamente por lesões de esforço repetitivo, por doenças ortoarticulares, entre inúmeras outras, né? Além do risco físico que esses trabalhadores passavam, as jornadas de trabalho, por exemplo, naquela época, era um outro fator muito desrespeitado em relação aos direitos do trabalhador. Então, por exemplo, existiam trabalhadores que exerciam suas funções
por um tempo igual ou até maior de 18 horas por dia. Literalmente passavam o dia inteiro trabalhando. Isso, gente, claramente nós já sabemos que não é benéfico ao trabalhador, né? Então é importante a gente saber o quê? Que a preocupação com a saúde do trabalhador que surgiu durante a Revolução Industrial não era apenas para evitar acidente de trabalho, mas era também para valorizar direitos humanitários do trabalhador, como jornada de trabalho, como férias, como descanso. Professor, tudo isso surgiu naquela época? Não, né? Por exemplo, férias, 13º, que é uma coisa mais brasileira que nós temos, isso surgiu muito depois desse processo de revolução industrial. Mas que é importante a gente destacar aqui, né? Falar que foi um processo de muita luta e que envolveu, tá? Bom, outra coisa importante também que eu chamo a atenção de vocês para esse primeiro momento é quando a gente começa a classificar os nossos acidentes de trabalho. O que é importante a gente saber? A gente evoluiu muito ao longo dessas décadas, né, em relação à saúde do trabalhador. Isso nós já sabemos, né? Então tivemos a criação de leis que melhoraram essa situação. Tivemos um incremento de novas condições de trabalho que ajudaram nessa situação, mas olha só que coisa curiosa. O Brasil, assim como o Pará, ainda sofrem muito com os acidentes ocupacionais. Então, mesmo a gente evoluindo, nós ainda não alcançamos o que nós gostaríamos no Brasil e no Pará. Então, a gente ainda tem muito acidente ocupacional no Pará e ainda temos muito acidente ocupacional no Brasil. Não podemos esquecer isso. Isso fortalece a nossa ideia de que é necessário valorizar ainda mais esse processo de saúde do trabalhador, tá? Hoje, nós temos uma classificação básica praticamente de três formas, três tipos, vamos dizer assim, de acidente de trabalho, né? Nós temos o que nós chamamos de acidente de trabalho propriamente dito, ou seja, é aquele que ocorre e a gente não tem, né, dúvidas do que ele ocorreu. Como, por exemplo, o trabalhador, ele trabalha numa serraria e ele foi cortar um pedaço de madeira e perdeu uma mão na serra de metal, né? Aconteceu ali na sua frente, você não tem como dizer, não, isso não foi um acidente de trabalho. Não, tá lá, é claro. Não existe como a gente discutir isso. O outro tipo, ele é o que nós chamamos de doença ocupacional, né? Ou doença relacionada ao trabalho. O que é essa doença relacionada ao trabalho? Ela é toda a característica patológica que o indivíduo desenvolve pelo exercício da sua função. Só que olha só que interessante, gente. No caso de doença ocupacional, é necessário o que nós chamamos de comprovação causal ou nexo causal. O que significa dizer isso? Relacionar o que o indivíduo tem apresentado com a sua característica de trabalho. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa trabalha num escritório como agente administrativo, né? E ao longo de 2 anos ela tem sentido dor na articulação da mão. E aí a gente para e pensa, será que o trabalho dela é o único elemento que causou isso? Será que a prática dela em casa, como manuseio de panelas, vassouras, outras atividades como esporte, ou até outros ambientes de trabalho que ela exerce a sua função, será que não ajudaram ela a ter essa dor? Porque a gente não pode ter o trabalho, nesse caso, né,
dividindo a responsabilidade com outras atribuições. Ah, professor, é porque é assim, eu trabalho aqui digitando 1 hora por dia só, uma carga horária baixa. Mas em casa, eu estou construindo a minha casa, eu vou passar 2 anos pintando a minha casa todo dia, de manhã e de tarde. Tá? Não é? Poxa, provavelmente isso não tem nexo com o trabalho. Né? Isso tem uma relação provável relacionada à atribuição extra-ambiente de trabalho. Então, doença ocupacional é necessário ser investigado se há nexo causal. Não esqueçam disso. O terceiro tipo de acidente de trabalho, ele é um tipo de acidente que está em discussão nesse momento no Brasil, que é o que nós conhecemos como acidente de trajeto. O acidente de trajeto, o Ministério do Trabalho, né, já tirou ele como classificação de acidente. Outros estados estão revogando isso para considerar ainda o acidente de trajeto como válido. E para o nosso estudo, para a prova e até para nosso conhecimento de saúde ocupacional, nós vamos continuar considerando o acidente de trajeto como acidente ocupacional. O que é o acidente de trajeto? O acidente de trajeto ele ocorre, né, ele é sofrido quando o trabalhador ele está no percurso da sua casa para o trabalho e do trabalho para casa. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém aqui more lá onde é o Banco do Brasil da DOCA e o trabalhe lá no líder da DOCA. Você só tem um caminho para fazer ali. É ir reto na DOCA, né? E você vai todo dia andando para a DOCA. Vamos imaginar que no meio do caminho um carro atropela você. Você fratura uma perna, por exemplo. Isso é considerado acidente de trajeto. Muitas pessoas falam, professor, esse indivíduo não está dentro do seu ambiente de trabalho. Por que isso é caracterizado acidente de trabalho? Porque se ele não estivesse em função da empresa, ele provavelmente não estaria ali naquele momento, né? Então, essa discussão gerou muitos entraves dentro da revogação desse tipo de acidente. Mas, para nós, ainda é considerado acidente de trabalho. Agora, tem uma coisa importante sobre o acidente de trabalho, né? É importante a gente dizer também que esse acidente ele só ocorre quando o trabalhador está realizando o seu percurso habitual de serviço. Então, por exemplo, se eu sair lá do Banco do Brasil, onde eu moro, mas eu vou primeiro lá na ESAMAS, porque eu quero ver uma nota minha de uma prova, e vou andando lá por trás da ESAMAS para ir para o líder e sofrer alguma coisa, isso pode ser caracterizado como desvio de trajeto. E a justiça pode conceder como não tendo sido acidente ocupacional, porque você não estava em seu trajeto característico para o trabalho. Então, vocês percebem aí que existe uma determinada complexidade dentro desse entendimento, tá bom? Gente, isso que eu falei agora para vocês compreende as duas primeiras questões de prova. Alguém quer perguntar algo ou eu posso continuar? Nada? Vou continuar então, tá bom? Diga, Leidiane, posso Professor, continuar? Diga. não, eu ia perguntar, professor, em relação ao que você acabou de falar. E se ele muda Certo. o percurso dele de trabalho? Aí ele não vai ser, como é que eu posso falar? Tá, ele muda o percurso Realizado, de trabalho, não é dado como o trajeto dele, então não seria um acidente, é isso? não seria caracterizado como acidente de trabalho, né? Isso quem vai determinar muitas vezes é o trabalho, porque o que é que acontece? O trabalhador sofre esse acidente, ele já ouviu falar sobre esse trajeto, a empresa não reconhece porque ele estava fazendo, por exemplo, estou na Páscoa. Antes de eu chegar ali no líder, eu vou parar ali numa loja, vou comprar um chocolate, depois eu vou para o trabalho, né? Então,
o dono da empresa afirma que Mas ele e só se ele sofreu. mudou só para cortar caminho? Não parou em lugar nenhum? Também não descaracteriza, porque o que é que acontece, Lidiane? Quando eles fazem como é o nome? Esse avaliação do risco, eles avaliam os trajetos possíveis. Se ele tiver realizado um trajeto não habitual, já é descaracterizado. A mesma situação antigamente era quando o trabalhador recebia vale transporte. Ele tinha direito a pegar o vale transporte, era dado à empresa onde ele mora, o CEP, né? E aí, por exemplo, ele economiza o vale transporte e vem de bicicleta. Se ele sofresse alguma coisa, não ia ser caracterizado como acidente de trabalho. Antigamente tinha muita essa discussão, depois mudou, aí depois anularam. Porque se ele tem recebido vale transporte, por que ele está vindo de bicicleta? Então, como muita discussão envolveu esse acidente de trajeto, a justiça até desconsiderou ele, mas para nós ele ainda é válido, tá bom? Professor, Pode falar, fique à vontade. esse processo produtivo da manufatura do trabalhador, eu posso considerar ele como o início da evolução histórica ou nos dias atuais? Não, na verdade, o trabalho, ele acompanha o ser humano desde o processo civilizatório, né? Então, desde a época histórica das primeiras espécies do ser humano, quando eles construíam ferramentas e que surgiu a agricultura, isso é o início do processo de trabalho. Porém, o estudo da saúde do trabalhador, ele nasceu e começou a se intensificar a partir da Revolução Industrial, por causa do início da implantação de máquinas nas fábricas. A manufatura tinha trabalho? Tinha. Tinha acidente ocupacional? Tinha. Tinha risco ocupacional? Tinha. Mas os conceitos de saúde do trabalhador só se fizeram mais presentes no mundo a partir da Revolução Industrial. É por isso que ela é conhecida como um marco histórico de início da saúde do trabalhador. Tá bom? Pois é, professor, é isso que eu estou lhe perguntando. Se eu tenho que considerar desde o início da Revolução Industrial até os dias atuais? Isso, até os dias atuais. Ela está em processo de evolução, tá bom? Ok. Perfeito. Então, gente, olhem só. E aí a gente vai agora para os assuntos que envolvem a nossa terceira e quarta questão, tá? Ou mais, né? Mas estou indo no caminho aqui que se apresenta. O que é importante a gente entender? Falamos ainda há pouco que os acidentes de trabalho são muito comuns no Pará e no Brasil, né? Isso é uma realidade que a gente não tem como esconder. Isso daí é presente em todos os municípios, né, cidades, entre outros. Nós temos hoje uma classificação bem curiosa. É o que nós chamamos de atos inseguros e o que nós chamamos de condições inseguras. Os atos inseguros, eles estão relacionados ao comportamento humano, ou seja, todas as atividades que nós realizamos que pode aumentar a possibilidade de um acidente ocupacional. Então, por exemplo, estou manuseando uma máquina numa empresa e eu vou fumar agora um cigarro. E com esse cigarro eu acabo me enrolando todo, me desconcentro e acabo prendendo meu dedo nessa máquina. Esse acidente de trabalho, ele foi relacionado a um ato inseguro. O ser humano assumiu a responsabilidade de um acidente ali, porque ele realizou uma atividade que não era para ele ter feito. Já a condição insegura, ela está relacionada às condições dentro do ambiente de trabalho, que podem levar o trabalhador a um risco direto. Esses riscos podem ser presença de desnível no solo, pode ser falta de luminosidade, falta de faixa de pedestre de orientação dentro do ambiente, fiação elétrica exposta, ou seja, tudo que está no ambiente de trabalho que pode se mostrar perigoso. O que é importante a gente entender? Mais de 80%
dos acidentes de trabalho ocorrem por atos inseguros. Ou seja, uma grande parte dos acidentes registrados nos ambientes de trabalho relacionam-se ao fato do ser humano ainda ser displicente dentro do ambiente de trabalho e realizar atividades que não são orientadas. Uso do celular, né, comer no ambiente de trabalho, entre outras situações. Tá? Bom, e o que a gente faz em relação às condições de trabalho? As condições de trabalho, quando a gente tem algo no ambiente de trabalho que oferece um risco, o nosso intuito é eliminar esse risco de qualquer forma, né? Quero tirar esse risco de qualquer forma. Eu sempre consigo isso? Não. Então, quando eu não consigo eliminar um risco ocupacional, eu preciso utilizar o famoso EPI, o equipamento de proteção individual. Se eu não consigo eliminar o risco, eu preciso obrigatoriamente do EPI, tá? Falando em risco ocupacional, nós temos uma classificação que divide esses riscos em 5 tipos. São eles: riscos químicos, riscos físicos, biológicos, de acidente e ergonômicos. A gente já falou muito sobre isso, né? E o que é importante a gente saber sobre esses riscos? Nenhum desses riscos são mais graves ou importantes do que os outros. Risco físico é tão importante quanto, por exemplo, biológico. Maiara, você quer perguntar alguma coisa? Sim, professor, o senhor está passando algum slide? Porque eu entrei agora há pouco e eu não estou visualizando. Não estou passando slide, só estou falando mesmo, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. E professor? Diga. Esses atos inseguros que, digamos assim, que de fato quem acaba gerando é o trabalhador, né? Ele é indenizado ou não? Isso daí depende muito da situação. Por exemplo, se eu estou aqui no meu trabalho, estou trabalhando muito bem aqui, o cara trabalha no posto de gasolina comigo, né? E ele está colocando combustível ali na bomba, né? E ele puxou, na hora que ele estava abastecendo um carro, um celular. O uso do celular é proibido na área do posto de gasolina. Poucas pessoas sabem disso. Por quê? Porque a gasolina ela é muito volátil, né? Um combustível muito volátil. A frequência de celular pode causar até a combustão. Olha que curioso. Se houvesse uma explosão, eu que não tenho nada a ver, eu vou ser indenizado. O indivíduo, por ter causado o ato, ele não vai ser indenizado e provavelmente ele vai responder judicialmente por causar danos à empresa e a outras pessoas. Então, ele vai sofrer um processo judicial, né? Pode ser até pode ser indenizado, como é que se diz? Indiciado por homicídio, né? Culposo, doloso, depende da situação em que se envolve, mas ele não tem direito. Isso depende do tipo de acontecimento, entendeu? Porque, por exemplo, tu tem um trabalhador da construção civil, tu deste o capacete para ele, ele tirou o capacete dele, aí caiu um negócio na cabeça dele. Aí vão perguntar e querer investigar o motivo dessa retirada. Se ele falar, por exemplo, olha, senhor, é porque o meu capacete ele era muito velho, e ele tinha uma fissura no meio que incomodava a minha cabeça, eu tive que tirar. Provavelmente ele vai ser indenizado, porque a empresa tem que ter a obrigação de dar o EPI necessário, fazer a troca quando pertinente. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não pode dar uma resposta muito certa para a sua pergunta. Isso vai depender de caso para caso, tá bom? Mas nesse caso que o senhor falou da construção civil, existe muito o fato de... Não são todas, né? Mas tem empresas que não dão o EPI, digamos assim, em bom estado, e aí o trabalhador acaba usando devido ao fato de ter que trabalhar e ter que ganhar o sustento, né? Isso, mas outra coisa que é importante falar é o seguinte, gente. Não é porque você sofreu um acidente de trabalho
que você teve um EPI errado, que tudo você tem que receber dinheiro. Não é isso. Indenização só ocorre quando o trabalhador ele vai à justiça, tá? Não espere vocês, por exemplo, vocês estão numa empresa agora e falar, eu cortei meu dedo, olha aqui nessa faca. Quanto é que o senhor vai me dar? Ele nunca vai lhe dar. A empresa nunca vai dar dinheiro para você por causa de qualquer tipo de acidente ou coisa do tipo. Isso só vai acontecer se você for para a justiça procurar os seus direitos. E aí eu falo Pois para é, vocês, aqueles que têm maior chance ou não de ser indenizado ou não. mas aí, tipo assim, eu tô trabalhando numa construção civil, aí me deram um capacete lá todo quebrado. Enquanto não acontecer nada, eu vou continuar usando aquele capacete, né? Tá servindo, não aconteceu nada. É tipo isso. Então, tipo, às vezes nem tem a fiscalização correta, né, em certos EPIs, e o trabalhador continua usando pelo fato de ter que estar ali, ter que Pois trabalhar. é. Mas aí tu pode ter um instrumento legal. Tu pode mandar uma mensagem no WhatsApp para uma chefia direta ou um e-mail relatando assim, seu fulano, seu Adilson, eu queria perguntar se você tem como realizar uma troca do meu capacete, porque ele está assim, 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 e tudo mais. Porque isso, se tu guardar e tiver impresso, é uma confirmação de que você procurou, né, relatar. Porque às vezes a empresa fala, não, o empregador, ele não chegou a relatar. Isso nem importa muito, né? Porque a empresa tem que fazer a vistoria. Mas o que tu tiver de comprovação, o WhatsApp, o e-mail é importante. Agora é importante uma coisa. Não fique, por exemplo, falando isso para as pessoas no trabalho de vocês. Do tipo assim, olha, me deram um capacete quebrado. Eu vou até tirar uma foto disso daqui, porque um dia se acontecer alguma coisa, eu vou até para a justiça. Aí o teu amigo fala, faz isso mesmo, porque esse pessoal merece. Aí chega um dia que acontece alguma coisa contigo, a empresa, eu juro para vocês, ela prefere dar 10 mil reais para um funcionário testemunhar contra você do que te pagar 2 mil reais de indenização. Por favor, tem empresário muito ruim que prefere gastar mais dinheiro para você perder do que te pagar um valor menor e você ganhar ação. Então, está acontecendo alguma coisa, guarde para si, guarde as provas. E se você acontecer alguma coisa, você entra na justiça. Tá ok? Acho que uma outra pessoa queria fazer alguma pergunta. Tem alguém aí? E professor, Diga. quando a empresa ela dá o EPI, né, ele tem tipo um tempo para ser trocado, né? Tem. Aí, por exemplo, se essa pessoa, digamos, ela te deu o EPI e ainda não completou o tempo para trocar. Aí a pessoa, sei lá, não tem mais o EPI, deu algum problema. Essa empresa ela pode cobrar, tu só vai ter se tu, sei lá, pagar. Olha, Pode acontecer isso? isso daí, que é complicado, porque isso pode acontecer, né? EPI, ele deve ser trocado por 2 motivos. Um é por alguma lesão, né? Algum problema no EPI, pode ser estrutural ou funcional, e o outro é por alcançar a data estimada para aquele objeto, né? Não posso ter um capacete que eu estou usando há 30 anos na construção civil, né? Isso não tem mais lógica. O EPI, por si só, se você for olhar os fundamentos do que se fala sobre EPI dentro das normas regulamentadoras, o EPI ele é da empresa cedido ao funcionário. Então, por exemplo, se agora o funcionário é demitido, ele não, eu vou para casa agora com meu capacete, a minha bota. Às vezes, a empresa não tem problema com isso. Mas, oficialmente, para a legislação, esse material é da empresa. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu compro para ti um capacete agora de iluminação de LED, você vai trabalhar em mina, com sistema de não sei o que, antiaderente para não sei o que mais, que custou R$ 500 esse capacete. Aí amanhã tu chega pro dono da empresa e fala, olha, seu fulano, eu nem sabe, esqueci meu capacete no ônibus, perdi. É complicado. A empresa, ela pode, inclusive, não existe nada que seja contra isso, mas ela pode demitir você. Olha, seu fulano, isso daí é uma coisa inadmissível. Então, eu não tenho como continuar com o senhor, porque eu não vou comprar um outro capacete agora. Ele está certo. Ele não pode te colocar para trabalhar sem capacete. Ele não pode comprar outro capacete.
Então, não tem outra opção. Ele vai ter que te desligar, né? Mas Então, aí pode ser descontado, tipo, do salário do funcionário. Então, se isso acontecer. Olha, Kelly, eu vou te falar uma coisa. Pode acontecer, né? Pode acontecer isso, mas na maioria das vezes que eu vi isso daí não foi uma obrigatoriedade. Isso foi um acordo, né? Principalmente empregado quando quebra um material muito caro. O que é que eu costumo ver nas empresas? As empresas costumam dividir esses custos. Vamos dar um exemplo. Eu quebrei um microscópio de R$ 1.000 na Examage. Provavelmente não seria cobrado, né? Porque muitas empresas têm seguro sobre alguns materiais. Mas caso não fosse o caso, o professor Reinaldo poderia chegar e falar: professor, infelizmente, eu não tenho como marcar com esse custo agora. O que eu posso fazer é o seguinte: eu posso dar R$ 500 e nós podemos dar R$ 500 da sua parte, tá? Isso não se preocupe, o senhor não vai ser demitido, a gente pode dividir em 5 descontos de R$ 100, tá? E aí ele acorda, faz o documento e assina. Nunca esse processo pode ser de boca para boca. Tipo, olha, Kelly, tu quebrou isso, eu vou tirar R$ 300 do teu salário. Não, isso precisa ser acordado, tá? Entendi. Ô, professor, ou pode mandar pra rua, que é o mais certo, né? Pois é, a maioria das vezes, gente, é isso, né? O cara manda pra rua, porque eu vou te falar uma coisa. O empregador, ele fica com raiva de uma situação como essa. Porque é tipo assim, comprar o EPI, organizar, tem a vistoria, o cara tá sob pressão às vezes. Aí o cara, muitas vezes o trabalhador, gente, vou dizer uma coisa pra vocês, ele não sabe chegar com o empregador, o chefe, e falar as coisas. Ele muitas vezes peca pela forma com que ele fala, entendeu? Então, às vezes ele não, tipo, não, cara, não faço questão, pode ir embora, né? Pronto. Eu digo isso assim, tipo, lá onde eu trabalho, eles dão muito aquelas botas, né, pro pessoal que trabalha em obra. Aí, tipo, dá um mês o pessoal chega assim, não, não presta mais a bota. Aí tem que Sim. entregar a velha para receber a nova, né? Só que às vezes não, de roubo. Aí o pessoal meio que, se tu quiser bota, vai ser descontado. Porque Sim. não deu nem tempo. Aí eu queria saber, tipo, se era legal, né? Sim, sim, sim. E outra coisa, a gente está falando, como eu disse para vocês, de EPIs muito básicos, né? Óculos de proteção, capacete, coisas que no máximo são R$ 100, que no agregado é um valor grande, mas em comparação com outros, né? Como alguns cinturão de proteção, coletes e tudo mais, que são bem mais caros, eles têm sim. Você também tem o direito de zelar pelo seu produto, né? Pelo seu EPI. Não pensem vocês por exemplo, vocês também não podem ser, por exemplo, eu não posso chegar lá, olha, pintei meu capacete, né? Botei uma figurinha de um time de futebol, coisa do tipo. O capacete, ele tem cor diferente por razões técnicas. Capacete vermelho, branco, amarelo, azul, né? Então, tudo que possa confundir a interpretação do mesmo pode interferir em algum momento no trabalho. Aqui, quando você está construindo uma casa, talvez não seja tão significativo, mas em grandes obras, como uma hidrelétrica, a construção de um estádio de futebol, tudo isso tem uma significância, tá bom? Então, gente, olhem só, vamos continuar aqui, tá? Qualquer pergunta é só falar. Falando sobre os fatores agora presentes, ainda falando sobre risco ocupacional. Gente, a preocupação com a saúde do trabalhador, ela é uma coisa muito, como é que eu posso dizer para vocês, muito maior do que a gente imagina. Nós não podemos olhar para o trabalhador e imaginar apenas o acidente de trabalho por si só. A saúde, com o novo conceito da OMS, que é o equilíbrio biológico, social e mental, ele precisa abordar situações que talvez antigamente a gente não olhasse com atenção. A valorização da saúde mental é um. A questão social também. Praticamente tudo que envolve o trabalhador é importante no ambiente de trabalho, tá? Lembre-se que todo ambiente de trabalho
ele tem risco ocupacional. Seja pequeno ou grande, ele sempre vai ter. Vamos dar um exemplo de fatores. Fator biológico interessa? Interessa. Fator mental interessa? Interessa. Fator social, nutricional, bem-estar, tudo isso interessa, gente. A única coisa que não interessa são, por exemplo, características subjetivas, tá? Ou que não interfiram na condição de trabalho. Como, por exemplo, professor, o fulano é paysandu, fulano é remista. Não importa. Professor, o fulano de tal ele é homoafetivo. Não interessa. Professor, fulano de tal é branco, pardo, negro. Não importa isso. Isso não vai causar maior risco ocupacional para ele ou não. Mas, professor, o senhor falou fator nutricional. Isso interfere? Interfere. Né? Por exemplo, o indivíduo que sofre de obesidade e trabalha exposto ao calor, ele tem uma maior chance de infartar, por exemplo. Né? Então, nós temos aí um problema social, que a obesidade é considerado um problema de saúde pública. Nós temos um fator nutricional e um fator mental, que também interfere nesse trabalhador. Né? Muitas vezes, o trabalhador obeso ele é fonte até de chacota, de brincadeira no ambiente de trabalho. E isso interfere a sua produtividade, claro, a sua saúde como um todo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Sim ou não? Professor, o senhor pode repetir os 5, a classificação de riscos, os 5? Aqueles 5 riscos, né, que você quer saber? Isso. Tá, são os riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, os riscos de acidentes e os riscos ergonômicos. Ergonômico. Ok. Tá? Só lembrando que, gente, risco físico, exemplos, forças da natureza, calor, vibração, radiação ionizante, tá? Risco químico, como o próprio nome já diz, material químico direto, pode ser, vamos dizer, solventes, água destilada, ou qualquer outro material que possa interferir na integridade da mucosa, né, da integridade da pele, entre outros. Risco biológico está associado à presença de bactérias, vírus, fungos, protozoários. Riscos de acidentes, desnível no solo, né? Pode ter uma parede com uma fissura e o trabalhador pode cair, escorregar, se bater. Isso é risco de acidente. E risco ergonômico está associado a características que, por exemplo, né, possam estar relacionados a uma postura, a repetitividade no ambiente de trabalho e até mesmo estresse ocupacional. Certo? Gente, agora na nossa revisão, vocês praticamente responderam, né, nós juntos, todas as questões da prova de vocês. Então, acredito que vai ser um sucesso, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Se não, eu vou encerrar a nossa revisão. Lembrei agora que eu queria lhe perguntar. Diga. Assim, esses acidentes de trabalho, de atos inseguros e condições inseguras, eu vou lhe dar um exemplo, eu queria que o senhor me dissesse em qual desses ele se encaixa. Por exemplo, agora que a gente está na pandemia, tem muitos professores que estão dando aula online, como o senhor. No caso, se acontecer algum acidente com o senhor dentro da sua casa, no momento do seu trabalho, por exemplo, se o senhor pegar um choque, ou se a sua cadeira quebrar, ou acontecer algo, nesse caso, no qual se encaixaria? Não, nesse caso, por exemplo, vamos começar por um princípio. Na minha ficha do trabalhador, que está lá na Isamar da São Pedro, lá está classificado que meu ambiente de trabalho é a sala de aula, né? Eu estou realizando uma atividade extra-classe por uma condição externa,
Então, se eu cair aqui dentro de casa, se a cadeira quebrar, isso não vai ser um acidente de trabalho, porque eu tenho um documento formal. Mas, professor, o senhor está exercendo função para a empresa, mas eu estou exercendo uma função que é anômala ao padrão, né? Ocorreu por uma eventualidade, tá? Agora, se a cadeira, ela quebra, isso é uma condição insegura. Não estou fazendo nada, a cadeira quebrou. A mesma coisa se eu estiver apoiado numa mesa, a mesa cede, eu bato com o meu rosto no computador e quebro o supercílio, por exemplo. Isso é uma condição insegura. Tudo que envolve material, né, que quebrou, soltou, caiu, tudo isso é condição insegura. Ato insegura é aquilo que eu estou fazendo. Agora, se eu estiver pulando aqui na cadeira em pé, ela quebrou, aí isso é um ato inseguro. Porque eu estou realizando uma atividade que não é correta, tá bom? Mas isso, mesmo o senhor não estando no seu local de trabalho, que é a sala de aula, pode ser contado com isso? Não. Eu não. No meu caso, tudo que acontece aqui em casa não vai ser caracterizado como acidente de trabalho. É como eu disse para vocês, nós estamos numa eventualidade. Nós temos um decreto aí que determina que todo mundo fique em casa. O que é que a Examais pode fazer com isso? Não tem nada que ela seja feito. A Examais vai chegar na justiça e vai falar, olha, houve uma determinação judicial do governo do estado que falou que as aulas têm que ser remotas. Quem determinou isso não foi eu. Certo. Então, é acidente de trabalho. Entendido. Obrigada. Nada. Professor? Diga, pode falar. Dentro desse cenário que a gente está da pandemia, por exemplo, se algum funcionário sente os sintomas, né? Certo. Aí só que só pode fazer, eu acho que o exame que eles estão dizendo a partir do 7º dia, enfim, para confirmar se está ou não com Covid. Então, até então, esse funcionário não é liberado. A gente pode considerar isso como, sei lá, um ato inseguro da empresa para com o restante dos funcionários? O que é importante a gente falar? Não existe ato inseguro pela empresa. Ato inseguro ele é individual do trabalhador. O que pode acontecer é o que a gente chama de imprudência pela empresa. E aí o que acontece é o seguinte, aí existe uma coisa chamada de bom sentido e de direito, né? Pela legislação, o trabalhador que não está em condições de trabalho por motivo de saúde, ele obrigatoriamente tem que apresentar documento médico comprovando a sua limitação. Sendo que qualquer atestado médico maior do que 15 dias, é necessário toda uma outra burocracia. Acima de 30 dias é até o INSS que entra na jogada. Então, o que acontece é o seguinte, professor, olha, hoje eu vou para o trabalho, eu chego para o meu chefe e falo assim, chefe, eu não estou me sentindo bem hoje, olha, estou com uma falta de ar. Aí o chefe fala para ti assim, tá, vai para casa, vê se tu melhora que amanhã tu vem trabalhar. E isso que ele está fazendo contigo é parceragem. Ele não é obrigado a fazer isso. Ele pode até te liberar, mas amanhã ele tem que exigir, ele pode exigir. Cadê seu atestado médico? Entendeu? Então, assim, eu tô com suspeita de Covid. Tem muita empresa que faz o seguinte, fala, olha, vá para sua casa, faça o teste, tem empresa que paga o teste na hora e vê, olha, como é que tá? Nada, volta para o trabalho, tá? Fica em casa. E tem empresa que faz o seguinte, fala, olha, já que você está com suspeita, você vai para home office, tá? Você vai pegar o que você tem que fazer e você vai lá para sua casa trabalhar de casa. Ou ele põe você em uma ala mais isolada dentro do ambiente de trabalho, que mesmo sendo perigoso, ele faz isso às vezes. Mas ele não tem a obrigação de liberar você. Ele só faz isso, né? Ele pode liberar você e pode exigir que você tenha comprovante. Porque tem muita gente que às vezes fica chateado, que chega para o chefe, fala que não está se sentindo bem e o chefe cobrou o atestado. Claro, isso é um direito que ele tem. Porque da mesma forma que tem muita gente que adoece, a gente sabe que tem muita gente que quer tirar um atestado numa sexta e numa segunda para viajar e não trabalhar, né? Infelizmente. Professor, tem uma Atualmente, pergunta. e a pessoa só apresentar um teste Covid positivo não quer dizer nada, né?
Não entendi. Sim, apresentar o teste positivo não é nada. Você precisa ter o atestado médico afastando você. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Tem uma pergunta. Fale. Eu queria saber, assim, numa situação que está acontecendo no hospital que eu trabalho. Muitas famílias, assim, estão querendo enfermagem particular para ficar com seus familiares. Só que, por falta de profissionais que está tendo, e os poucos que têm, assim, não têm experiência, entendeu? E aí a coordenação liberou para ficar dentro da UTI com acompanhante, os técnicos particulares com acompanhante, só que a coordenadora impôs que a gente assumisse no sistema o paciente, entendeu? Ou seja, tipo assim... Assumisse o quê? Assumisse o paciente, entendeu? Tipo assim, eu sou funcionária, e hoje eu estava de plantão, aí amanhã eu estou indo para um particular, que é no extra de casa, eu não vou bater meu ponto, eu não vou fazer nada, mas a coordenadora exigiu que eu assumisse o paciente no particular, sendo que para o hospital eu estou de folga. Se acontecer qualquer acidente comigo, ela me obrigando, tipo, eu a assumir o paciente, porque é a família que está pagando o extra. Eu tenho direito, o hospital ganha com essa situação. Não, você tem uma grande coisa nas mãos aí, porque o que acontece é o seguinte, você está abraçada pelo seu horário de trabalho. Se amanhã, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu trabalho no shopping aqui, e eu trabalho numa loja no shopping, e amanhã eu estou de folga. Por exemplo, eu trabalho lá nas lojas americanas, eu estou de folga amanhã, e a minha mãe pede para eu ajudar ela a comprar uma televisão. Aí uns amigos meus pedem para eu ir comprar umas coisas que tem lá, vão até me pagar para eu fazer umas compras para eles. Eu chego lá, e aí, beleza. Aí meu chefe me encontra lá e fala, olha, Dilson, já que tu tá aqui, tu vai logo assumir aqui essas vendas, que a gente está muito ocupado. Isso daí é uma bronca muito grande. Se acontecer alguma coisa, você tiver como comprovar, isso daí você vai quase com toda certeza ganhar. Eu não posso dizer com toda certeza, né? Porque a gente sabe que tem algumas jogadas aí na justiça, mas você tem direito, sim, de ter seus direitos reconhecidos. Porque você não está no tempo de trabalho, lhe é dada uma obrigação que não deveria ocorrer. Entendeu? Agora é diferente. Por exemplo, se você tiver lá, não, amanhã é meu horário de trabalho, professor, mas tem uma família aí que me deu um dinheiro por fora para eu dar uma atenção diferenciada para esse membro da família. Aí não, aí você tá no seu horário de trabalho, você não deveria nem estar recebendo por fora para estar cuidando mais de um paciente ou de outro. Mas se não fosse horário de trabalho e ela lhe exigiu isso, lhe acontecer alguma coisa, você tem direito sim. Mas, por favor, não vai simular nada amanhã lá, não vai te fazer nada. Não, professor. Inclusive, eu recusei, entendeu? Justamente por isso, porque ela, tipo assim, tá usando como uma moeda de troca. Pela falta de funcionário, aí ela, tipo assim, não, se tu pegar o particular, tu vai assumir tudo. Aí eu questionei com ela, eu falei, enfermeira, mas como que eu vou assumir um paciente se eu não tô no meu horário de trabalho, eu sou apenas acompanhante, e que a direção do hospital liberou, porque até onde eu saiba, a UTI ainda não tem acompanhante particular. Mas como o pessoal tem muito dinheiro, e aí o diretor do hospital acabou que liberando, entendeu? Só que ela quer que a gente assuma no sistema tudo, evoluir, e outra coisa, isso daí é outra coisa que eu te falei, eu nunca vi essa questão de acompanhante particular, e isso daí é até complicado, porque, assim, a gente está dando olhar do ponto de vista da saúde do trabalhador, mas, por exemplo, da parte de fiscalização da CESPA, de fiscalização do próprio conselho, se isso não tiver pautado muito bem, vocês podem responder pela profissão de vocês. Porque, olha, por exemplo, principalmente paciente de Covid. O paciente de Covid não pode ter acompanhante, né? Então, tem alguns hospitais, por ética eu não vou falar, que estão respondendo por isso, porque estão colocando acompanhante dentro dessa área, entendeu? Para acompanhar paciente com Covid. Isso não pode, gente. Aí, às vezes, a gente quer ganhar um dinheiro por fora, e aí acaba tendo um processo pelo conselho, né, de enfermagem. Gente, isso acontece muito em Belém. Tem muito enfermeiro e muito técnico respondendo
respondendo o processo no conselho, entendeu? Por situações parecidas com essa ou maiores do que essa. Você pode fazer isso? Pode, é um direito fazer acompanhamento do paciente, mas sem burlar os critérios do que se pede, né? Se não pode ter acompanhante porque o cara está com Covid, por que na UTI daquele hospital está cheio de acompanhantes? Né? Ah, mas ele é da saúde, não interessa. Isso que eu recusei mesmo, professor, entendeu? Foi mais pela questão jurídica. Por ela impor isso, e eu já tenho conhecimento que é errado, entendeu? E alguns colegas meus aceitaram. Eu disse, se eu fosse vocês, eu não aceitava, não, galera, porque ela não pode obrigar a gente a assumir, principalmente essa questão de assumir, porque se acontecer qualquer coisa comigo, eu tenho certeza que vai ser bronca para o hospital, vai ser bronca para mim, porque como é que eu vou exigir lá deles que me façam meus exames, essas coisas todas, se eu não... Mas por que a funcionária está aí se ela está no dia de folga? E por que ela está assumindo? Então, é complicado, tanto para o hospital quanto para mim mesmo, que aceitei a situação. Aí eu acabei que recusando, disse, não quero, não. Sim, é melhor mesmo a gente, às vezes, ficar em paz, né? Que depois acontece alguma coisa e lá vai. Preocupação para a cabeça e aquele dinheiro acaba nem valendo mais a pena. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar algo? Não? Professor, continue, professor. Isso que a Cleide disse aí do hospital, meio que obrigar, né, a assumir os pacientes, não pode ser denunciado pelos próprios funcionários? Pode ser denunciado, já que é proibido. Mas o grande problema, minha amiga, é que o funcionário, muitas vezes, ele não quer se indispor. Ele tem medo, às vezes, de perder o próprio emprego, né? Porque denunciar por denunciar tem muitas coisas que dá para fazer, né? Mas, às vezes, ele se acomoda nessa situação e fica. Às vezes, a gente vê, né? Ó, o conselho fez fiscalização de forma anônima, entendeu? Mas, Karine, mesmo assim, mesmo sendo anônimo, as pessoas ainda têm muito medo de fazer isso. Porque acreditam que de alguma forma podem descobrir ou até mesmo perder a paga, né? Então preferem muitas vezes deixar como está. Agora, se for uma pessoa de fora, tipo, sei lá, alguém que viu a situação e resolveu denunciar, o hospital pode responder, né? Pode sim. Aí se tu pode fazer... Oi? Não entendi, Karine. Os funcionários que aceitaram tipo, a proposta também, né? Pois é. Mas aí o que é que acontece? Às vezes o funcionário ele se livra um pouco dessa situação porque ele justifica dessa forma, como eu falei para vocês. Ele chega lá na frente do juiz e diz que ele foi condicionado pelo medo, né, a não denunciar e que ele se sentiu coagido. Aí o juiz consegue, muitas vezes leva em consideração isso, né? E aí... Mas aí o fato dele se recusar, como a Cleide fez, não gera nenhum problema lá na frente, por exemplo, de desligamento? Não, mas a Cleidiane se recusou a uma proposta extra-ambiente de trabalho. Agora, se ela tivesse trabalhando no horário de trabalho dela, ela se recusasse a realizar algum procedimento por risco, por exemplo, olha, Cleidiane, o paciente está com Covid ali, vai fazer um curativo nele. Mas a enfermeira não tem máscara, não tem luva. Não, vai lá, não quero saber. Aí ela pode falar, eu não vou por não querer me expor. Aí a enfermeira fala, então tu vai ser demitido e tudo mais. Se ela tiver como comprovar isso, tiver provas, testemunha, gravação, seja o que for, meu amigo, ela vai ganhar um bom dinheiro. Ela pode ir para a Justiça do Trabalho, inclusive ela pode denunciar essa situação para o conselho pode fazer uma auditoria no hospital, pode interditar o hospital, a ala onde aconteceu isso, pode pedir indenização também. É uma cagada generalizada. Certo? Olhem só, não tenho mais nenhum assunto para falar para vocês sobre a prova, né? Já abordamos todos aqui. Queria desejar uma boa prova a todos. Tenham atenção, tá? Não existe nada muito complicado na nossa prova. Espero que todos possam fazer uma boa prova, tá? Inclusive, queria agradecer aqui a presença da nossa amiga Jéssica, né? Que já tinha aqui, se eu não me engano, 1 ano e meio que não aparecia. Mas obrigado, Jéssica, pela sua presença, tá bom? E
Tá bom? E, Mayara, pode falar, diga, você fala alguma coisa? Professor, eu esqueci, o senhor passou um trabalho no avaliativo, né? Eu não fiz esse trabalho, no caso. Como é que vai ficar? O senhor passou outra coisa? Não, quem não fez, vocês têm até a véspera da prova para entregar, tá? Senão não vai ser contabilizado, tá bom? Tá, mas o que é? Professor, e como é Isso. Qual é esse trabalho que eu também não sei qual é? Tá, vocês podem falar comigo, ou se vocês quiserem, depois da parte podem me mandar uma mensagem, ou se vocês quiserem, vocês podem pegar diretamente com a representante. Eu nem me lembro quem é a representante de vocês, se é a Lidiane, se é a Jéssica, né? Uhum. Mas aí vocês podem falar depois comigo, ou podem falar com as meninas que elas têm esse registro ainda. Ou se vocês quiserem, vocês podem pegar o link da aula, que tem, eu estou orientando no link das aulas a respeito. Aí vai ser os 3 pontos, é isso? Não entendi, Mayara, pode falar? No caso, esse trabalho vai valer como atividade avaliativa, né? Os 3 pontos. Vai. Um ponto eu estou dando a todos, tá? Perfeito. Pela amizade. Os 2 Perfeito. pontos estão relacionados à atividade. Tá bom? Professor, desculpa. O trabalho... Dos atos inseguros e condições inseguras, é isso? Eu não estou ouvindo nada, Lidiane. Fala mais um pouco perto do microfone. É sobre os atos inseguros e condições inseguras? Sim, também. Ele tem essa atividade, mas eu acho que teve alguma atividade que a gente fez, mas só que não foi avaliativa. Foi só mesmo por informação. Tem só uma que é essa avaliativa. É isso que eu ia perguntar, professor. Aquele trabalho feito na sala de aula que o senhor fez, é esse que o senhor está falando? Isso, a gente tem só esse avaliativo. Tá bom, professor, obrigada. Tá? Então, gente, uma boa noite, boas provas aí para vocês. Se cuidem, por favor, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar aí pelos grupos, pelo WhatsApp. Estou aqui para ajudar vocês de qualquer forma, tá bom? Uma boa noite, um beijo imenso e até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.